Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma honra estar recebendo a presença de vocês, principalmente vocês aí que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe e guarde grandemente a tua vida e que realmente se faça próspero. Hoje estamos dando início ao primeiro dia da festa de Sukkot, né? Cabanas, né? Que seria Sukkah, cabana, então plural, Sukkot. Traduzindo, né, para a linguagem moderna, tabernáculos, todo mundo conhece. É uma época toda especial, onde muita gente esquece o calendário bíblico, né, como manda realmente o Senhor. Né? Eu acho até interessante que muitos dizem que os mandamentos caducaram, né? Isso aqui não é mandamento. Isso aqui não é mandamento. Está incluso dentro do livro de Levítico, capítulo 23, todo mundo já sabe disso. Ok? Como as datas santas a serem comemorados. Se a gente começar a olhar para Gênesis, quando o Senhor nos deu o sol, lua, estrelas, está lá dito, para celebrar as festividades. Então seriam os referenciais exatos que nós adotaríamos a partir de então. Ou seja, o Senhor já tinha tudo planejado. Então aqui não se trata mais de caducar. Se trata sim de respeitar a criação e principalmente o Criador. A criatura, até hoje, ela é profana. Até mesmo no que ela diz a respeito da palavra de Deus. Ela sempre busca um lado emocional, um lado emotivo e procura contagiar as pessoas neste sentido. Se vocês perceberem, as chamadas que nós vemos hoje, toda a maioria das igrejas e tudo mais, televisão, principalmente na mídia, né? São apelativas, colocando, inculcar na cabeça das pessoas que o problema dele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o apelo emocional é que toma conta disso. E emocionalmente, ele vai prestar um culto a Deus, tentando buscar soluções para aquilo que não consegue solucionar de uma forma sadia. Então, por isso que hoje nós temos muito mais cultos emocionais do que espirituais. Espiritual é pela razão, pelo discernimento, pelo entendimento. Por isso que toda vez nós colocamos aqui esses estudos. Chamam de estudos, né? Chamam de estudos. Mas, na verdade, são direções do Senhor, como flechas, visando atingir o coração, para que ele encontre cura. E nada melhor que tabernacular com o Senhor. Afinal de contas, ele é o noivo. E isso aqui é uma cerimônia de bodas. E vocês já vão entender o porquê. Sejam bem-vindos. Vamos à nossa oração de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso Yeshua HaMashiach, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a nos dar, Senhor, uma semana repleta das Tuas bênçãos, Senhor. Afinal, iremos tabernacular contigo esses próximos 8 dias, meu Deus, onde o Senhor colocará em nossos corações, Senhor, a Tua direção. Removerá o coração de pedra, como é assim, é a Tua vontade, Senhor. Mas sabemos, Senhor, somente para aqueles que realmente se debruçarem nessa semana a estar contigo 24 horas por dia, durante os próximos 8 dias. Nós assumimos o compromisso de estar contigo, Senhor, na Tua presença, aqui, na Tua casa, meu Deus. Assim como ela será aberta todos os dias
a todos aqueles que aqui quiserem adentrar e fazer as suas orações, meu Pai. Então seja, Senhor, aquele diferencial e direção, Senhor, para todos aqueles que se encontram perdidos. Menos aqueles, Senhor, mesmo aqueles que estão perdidos nos cultos emocionais, meu Pai. E assim a Tua graça, Senhor, abunde sobre a vida de cada um deles, meu Pai. E transborde. Assim como numa festa de Sucote, Senhor, que transborda, Senhor, em oferta, Senhor. Que transborda, Senhor, em tudo aquilo que é do Teu amor, como uma boda, Senhor. Não pode faltar, Senhor, da água e do Teu vinho, Senhor. Não pode faltar da comida, não pode faltar de tudo aquilo que é principal, Senhor, para alegar os Teus convidados, meu Deus. Que venham os Teus convidados, Senhor, que adentrem a Tua casa, estejam sempre contigo, para a honra e a glória de Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Prezados irmãos, venho aqui dar um testemunho que foi uma semana que, como todos sabem, quem já me conhece, para que eu prepare a direção que a gente vem apresentar aqui para vocês, principalmente gravar o vídeo, né? Já é um assunto que vai lá para a internet, uma vez por semana, por enquanto, né? Nós estamos fazendo isso, e vai lá para a internet, fica lá, para aqueles que não podem acompanhar-nos diariamente, né? Estar aqui presente, receber uma palavra conosco aqui e tudo mais. Mas mesmo assim, na reforma, nós estamos atuando, não paramos assim. Porque nós estamos em reforma, vamos parar. Não. Aqui a gente conserta a roda do carro com ele andando. Tá? Então, a gente aprendeu isso com o Senhor e assim nós estamos tocando aquilo que Ele nos confiou. Ok? E foi uma semana de muita bênção, muito ensinamento. E como eu estava dizendo, que eu estou sempre preparando quase que uma semana antes, né? Quando muitos pensam que amanhã é Shabat, vai descansar, não, começa a brincadeira de outra forma, eu já começo a me preocupar com o próximo Shabat. O que o Senhor tem para o próximo Shabat? Qual é a surpresa que vai aparecer? Qual é a mensagem que eu tenho que dar? Então são coisas que Ele já vai edificando durante a semana para todos nós. Não é só para mim. As pessoas que cruzaram o meu caminho, cruzarão o meu caminho. Todas aquelas que receberam uma palavra de Deus. Óbvio. Ainda hoje, fazendo as últimas compras para a nossa festa de Sucote aqui, foi muito engraçado, a Caixa começou a falar algumas coisas sobre casamento, mas na hora já veio o Espírito Santo, já toca a gente, lá vem a passagem bíblica, de uma forma, todo mundo que estava comprando ali, já caiu de joelhos ali, adorando ao Senhor, foi uma coisa assim, fenomenal. Então, são testemunhos que a gente vai presenciando no nosso dia a dia, situações que tipo, poxa, não vai dá para fazer, e Deus vai mostrando esse caminho. Então, essa semana ocorreu uma série de situações que hoje, por exemplo, eu poderia estar até chateado, nervoso, mas como Deus é tão bom, mas é tão bom, que Ele acalma a nossa tempestade, apazigua o nosso coração e fala, presta atenção. Talvez para você hoje, alguns de vocês, seja mais um culto qualquer. Como aqueles que assistem aí na internet e tal. Alguns compartilham, outros não compartilham, porque a palavra, me incomodou a palavra, então não vou compartilhar, porque senão o que vão pensar de mim? Essas coisas aí que a gente escuta. Mas hoje eu vou contar coisas para vocês, tudo referente a Sucote. E vocês vão entender o porquê que nós celebramos
conforme o calendário bíblico, e não o calendário dos homens. Porque tem muita gente por aí que celebra fora de hora. E a gente já explica o porquê. Que nós preferimos seguir o verdadeiro calendário diretamente colocado por Deus. Ok? Então vamos lá. Essa semana fui afrontado, obviamente, como apóstolo. E se não tiver esse afrontamento, não é a semana para mim. Então, vamos que vamos na situação. E a gente dá risada, porque o engraçado é que a unção cai. A pessoa dá testemunho que recebeu a unção de Deus. E ainda mesmo assim me questiona sobre o apostolado. É interessante situações que poderiam nos tirar do eixo, mas nos aproxima cada vez mais de Deus. Você imaginar uma situação, semana passada nós fizemos Rosh Hashanah, semana retrasada nós fizemos Rosh Hashanah. E para fazer o Rosh Hashanah, houve a lavagem dos pés. Com unção de azeite, tudo certinho, conforme o Senhor nos ensina. Então, quando a gente lava o pé das pessoas, quando eu tenho essa direção de Deus para fazer a lavagem do pé naquele dia que Ele indica, não é só na Páscoa, né, que todo mundo, como algumas pessoas fazem, isso é quando Ele determina, e aqui Ele determinou que o Rosh Hashanah seria dessa forma, e nós assim fizemos. E assim a gente foi vendo o como é importante a conexão com Deus. Porque vinha ensinamento em cima disso. Um ensinamento muito forte. Um ensinamento que nos valoriza cada vez mais desse apostolado desta casa. Porque enquanto os muitos se preocupam, eu vou usar até uma linguagem meio popular, se vocês me permitem, né? Enquanto muitos aí se preocupam em derrubar pessoas do tatame, a nossa igreja sempre se preocupou a levantar aqueles que estão caídos. Nossa igreja nunca correu atrás de medalhas. Nossa igreja nunca correu atrás de faixas. Nossa igreja não anda de kimono. Nossa igreja anda com humildade, com simplicidade e sem arrogância. Nossa igreja vai aos hospitais. Nossa igreja vai às ruas. Nossa igreja vai às casas das pessoas. Nossa igreja vai aos cemitérios fazer velório. Nossa igreja, ela anda para ajudar o próximo. Sabe por que disso? Porque nós amamos o nosso semelhante. E por isso nós recebemos a todos aqui sem distinção. Sem fazer apologia para isto ou para aquilo. Não me interessa de onde você vem, mas me interessa é que aqui você vai conhecer Deus. Conhecer os ensinamentos de Deus. Há pessoas que chegam sem o mínimo conhecimento bíblico. Sem o mínimo. Não sabe nem onde ficam passagens bíblicas. A única coisa que sabem dizer é da parábola da ovelha perdida. Só isso. Que o pastor vai atrás da ovelha perdida. Concordo. Mas ele não vai atrás do bode ou da cabra que se perde. Porque quem corre atrás de cabras e bodes, dos desobedientes, que a gente escuta muito quando vem aqui, que não é ovelha. Ovelha é aquela que realmente ama o seu pastor. Não chega aqui falando mal. Não chega aqui
enxotando, digamos assim, que a igreja onde ela frequenta, digamos assim, é um lixo. E não foi só os meus ouvidos que escutaram. Tinha testemunha presente. Então são coisas que vão amadurecendo o entendimento disso aqui. Da mesma forma que eu fui afrontado em discriminação racial. Pra vocês terem uma ideia. Que eu tinha que exaltar. Falei, por quê? Por quê? Eu não faço distinção de raça, de cor, nada. De nada. Na minha vida secular, Deus me deu o privilégio de conhecer pessoas de várias raças. E não tinha distinção disso, daquilo, não é, ninguém é melhor que assim ou que aqui por causa da raça. Mas sim pela personalidade que a pessoa é. E pela minha simplicidade dessa análise, me criticar. Mais uma vez, Sukkot sendo ensinado para nós. Essa semana, muitos aí acompanharam, pegou fogo o negócio lá em Brasília, com o negócio do aborto. Aí, vi um programa de televisão, onde começaram lá a vir ministros, cada um falando de uma coisa e tudo mais. Eu olhava para Deus e falava assim, devo ouvir isso? Ou se eu tenho uma direção diferente para nós? E demorou um pouco para responder. Acabei de assistir o programa, mas acabei de assistir, pode dizer, né, que a discussão foi tão pífia, onde cada um quer mostrar a sua verdade, e na verdade ninguém mostrou nada. Na verdade ninguém mostrou nada até hoje. Ninguém mostrou nada. E tenho certeza que a direção que Deus me deu, se você hoje parar para analisar, você vai concordar com o Pai. Eu vou passar para vocês. O apóstolo Paulo nos ensina sobre que o homem seja marido de uma só esposa. Ok? Que as pessoas não façam fornicação. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo nos dá uma série de direções, série de ensinamentos de como nós devemos agir como cristão. Ok? Então eu começo a pensar da seguinte forma, de acordo com aquilo que Deus foi me direcionando dentro da Bíblia. O que é a gravidez? Vamos lá. Começamos por aí. Porque quando se fala em ter um aborto, é porque essa pessoa está grávida. A gravidez em si, ela não é gerada sozinha, espontaneamente. Até onde nós sabemos, alguma coisa tem que ocorrer para chegar no estágio de gravidez. Ok? Subentende-se então que houve uma fornicação. Concordam? Para poder chegar no estágio da gravidez. Então a gente começa a refletir da seguinte forma. Se é um casal, não tem por que fazer aborto. Porque é uma bênção de Deus. Salvo, como foi dito já pela própria legislação do homem. Se for fruto de estupro, ou se for já constatado que é um feto que tem realmente problemas. E pode gerar problemas, inclusive, para a própria mãe. Isso já existe uma legislação de homem
vigente sobre isso. Ok? Até aí, todo mundo concorda comigo? Beleza. Continuando, então, o raciocínio. Então, quando você chega no estágio de gravidez, é porque você teve uma relação antes. Uma relação espontânea. Subentende-se pelo menos isso. O que causa a gravidez? Falta de prevenção. Ah, mas todas aquelas desculpas nós já conhecemos. Por coincidência, entre aspas, essa semana, um dos jornais que eu estava assistindo, me perdoe, não recordo qual, que também não... Os jornais de hoje em dia também são, né? Mas eu achei interessante a matéria, que veio justamente nisso que o Senhor estava me colocando. Digamos assim, o uso de preservativo, em relação ao ano passado, reduziu 70%. Aí você começa a pensar, como poderíamos controlar de uma forma eficiente e eficaz para não chegar ao ponto de gravidez, para considerar-se passível de aborto e iria comprometer o corpo da mulher. Sob risco. Todo aborto vai trazer risco. Lá na frente isso é fato. Não adianta querer enganar a ciência, porque sempre todo aborto é risco. Não importa se é na primeira semana ou na última semana, é risco. É risco. Tá? Então não adianta. Então vejamos. Se houve uma redução no uso de preservativos, é sinal que o sexo agora é mais espontâneo e não tem segurança nenhuma. Então eu começo a me perguntar da seguinte forma. Ela ficou grávida porque ela tem um relacionamento sólido com uma pessoa, ou porque são vários relacionamentos que ela tem sem usar qualquer tipo de prevenção. Então eu colocaria essa mulher como risco de saúde, risco sanitário, porque ela é uma tremenda pessoa com capacidade enorme de transmitir doenças a todos os seus parceiros. Porque a partir do momento que ela não se previne, não se cuida, e tem relações à vontade, ela torna-se um risco de saúde para a própria sociedade. Então, agora o problema é o bebê que está para nascer, ou é essa pessoa, essa moça, essa senhora, que não se cuida, que não se previne, que se expõe ao mundo, porque para poder engravidar, é porque permitiu sem proteção. A culpada é a criança. Vocês entenderam onde Deus me fez chegar? Não é o problema, não é lá na ponta final. A ponta final é o resultado da incompetência inicial. Porque se tivesse tido todas as prevenções antes, não teria resultado a gravidez. Então não estaria por aí essa campanha do aborto. Além de assassinato, demonstra que é um risco à sociedade essa mulher. Até sugiro que, se for levado à frente essa situação, que tenha algum tipo de controle de quantos abortos cada mulher vai fazer. Tem assim, no prontuário dela. Quantos abortos ela vai fazer? 1, 10, 15, 20, não sei. Não sei. Porque se ela é uma metralhadora ambulante
de risco à saúde de toda a população, porque de repente ela pode se engraçar com o marido de alguém, e de repente essa pessoa também não está sabendo e leva doença para a própria esposa. Como acontece normalmente por aí. E aí vem DST, doenças venéreas, tudo que a gente conhece por aí. Sífilis, principalmente, que é um problema seríssimo. Oriundos do quê? Da promiscuidade sexual. Então o problema é o bebê. O problema é o aborto. Entenderam como às vezes as pessoas caem numa discussão estúpida? Que vão lá querendo buscar onde está na Bíblia, onde deixa de estar. E ainda vem um idiota de um bispo que ainda fala que racionalmente ele é a favor do aborto. Vai bem na televisão e fala esse monte de bobagem. Pela lógica, vem querer dar uma de... Nasce de novo, rapaz. Nasce de novo. Nasce de novo. Fica a recomendação de Deus para você. Aliás, você nunca nasceu de novo, né? Nunca nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Você ainda não aprendeu o que é isso. Então, vai lá. E tudo isso é o quê? Escuta. Mas, apóstolo, como tudo isso se encaixa dentro do Sukkot? Dentro do Sukkot a gente tem um feixe de ramos que nós chamamos de lulav, ok? Que eles são representados por 4 espécies de situações que a gente usa aqui. Então vamos lá. A primeira é conhecida como etrog, né? Que é uma fruta nobre parecida com limão, com um aroma muito agradável. Sua árvore é muito delicada e necessita de muitos cuidados. Tratamento e constante regação para conseguir uma forma e um aspecto perfeitos e lindos. A segunda é o lulav. É um galho de tamareira cujas folhas estão ainda completamente fechadas, que se parece como um cetro reto e lindo. O hadaz, que é uma haste de uma planta decorativa, na qual emana um cheiro bom, mas não tem fruta. Tem o aravá, é um arbusto que é encontrado geralmente na beira do rio. As folhas são compridas e estreitas. Aí se diz o seguinte, que esses 4 espécies representam 4 tipos de pessoas. Ok? O etrog, que é uma fruta comestível, que tem aroma. Ele simboliza a pessoa que tem erudição e pratica o bem. A fruta. Ok? O lulav, que é a tamareira, tem fruta, mas não tem cheiro. Lembra os que têm conhecimentos, mas não os põem em prática. Sabe muito, aprende demais, mas não pratica. Aqueles que vão fazer cursos, em top de diplomas, aquele negócio todo, mas quando chamado para obra, não tem tempo. Não tem tempo. Ah, hoje eu tenho que ir no curso. Ah, hoje eu tenho que fazer o estudo. Ah, hoje eu tenho que fazer aquilo. Mas a obra mesmo, cadê? Levanta daí do sofá, filho. Vamos lá. Vamos em frente. Aí você tem o hadaz, que tem cheiro, mas não é comestível. Representa os praticantes, embora não sejam os eruditos. O aravá não tem fruta, não tem cheiro e pode ser comparada com os que possuem nem teoria, nem prática. Ou seja, são aqueles que não estão nem aí com nada. Muito simples. Às vezes pode ter cheiro, mas não dá fruto. E o Senhor sempre fala que nós devemos buscar dar frutos. E fruto em abundância. Não adianta se encher de conhecimento.
e não gerar frutos. Não adianta nada você ter todo o perfume, tudo aquele negócio, e no fim das contas, não convenceu ninguém de que Deus é Deus. Então são coisas que a gente começa a analisar, começa a pensar, começa a refletir e falar, a perguntar para Deus. Quais são essas pessoas? Sukkot é essa resposta. Olha as pessoas que eu coloquei hoje aqui. Está tudo envolvido dentro do lulável. Até o fruto oriundo de um relacionamento, que supostamente deveria ser um relacionamento de amor, estão querendo tirar. Sacrificar um fruto, mas manter a promiscuidade. Ou seja, tem cheiro, tem um perfume, pode dar fruto, mas estraga a árvore. Tem cheiro, ou não tem cheiro, tem conhecimento do que tem que fazer, mas não se previne. E quando gera o fruto, abate. Coloca as diferenças que não fazem nada de nada, não tem cheiro, não tem fruto, mas ficam aí. Discriminação disso, discriminação daquilo. O que isso leva? Ao quê? A nada. A lugar nenhum. O único lugar que realmente leva é o ódio. Porque aquilo que deveria ser amor passa a ser ódio. Porque veja bem, quanto mais o ser humano bota a mão se distanciando e afundando, mais ódio ele causa. Fazendo uma analogia, durante uma escravidão, o Senhor é amado quando ele bate, ou ele é odiado? Começa a pergunta por aí. Se nós vamos viver sob o regime de escravidão que eu tenho que aceitar, isso se chama escravidão. O que eu estou alimentando? Ódio. Aí vem todos os tamanhos de fobia. Fobia, não é isso? Tudo é fóbico agora. Tudo é fóbico. Tudo agora é fóbico. Qualquer coisa, fóbico. Fóbico. Já começa lá. Põe o pretexto, mas tudo no fundo é tudo fóbico. Já perceberam? O que isso está alimentando no povo? Ódio. Porque eu não posso mais falar, não posso mais ser assim, não posso mais ser aquilo, não posso mais não sei o quê. Porque, por exemplo, tem um comercial que eu até tomei um susto essa semana. Quando se fala de racismo, principalmente, né? O próprio comercial. O racismo instituído dentro do próprio comercial. A própria pessoa falando do próprio racismo. Eu falei assim, então, como é que fica essa situação? Eu não posso falar. Mas eles podem. Porque se eu falar o que a mulher falou, lá vai um BO para cima de mim, junto com um processo que não sei o que, parará. Por isso que eu não vou nem repetir o que disse no comercial. Não vou. Porque eu não quero alimentar a fobia. Eu quero te alimentar com amor. Porque Deus é amor. Porque nós estamos na hora de começar a parar com esse tipo de situação de
discriminação de cada um, disso e daquilo. É o meu quadrado, o seu quadrado, aquele negócio todo. Nós somos todos irmãos. Será que ele entendeu? Será que por acaso as igrejas de hoje em dia fazem distinção de quem entra, quem sai lá dentro? Quem pode entrar ou quem não pode entrar lá dentro? Aonde eu entro, as igrejas onde eu sou convidado também, agradeço o convite de todos vocês aí, é uma honra sempre que é possível estar na presença de vocês aí, juntamente na presença do Senhor, né? Que a gente vai adorar o Senhor, e juntamente adorar com os irmãos. Não tem preço. Não tem preço. Então a gente começa a analisar e fala assim, para que tanto de separação? Para que tanta insistência nisso? Vai levar a que resultado? Só pode ser um. Ódio. E quando a gente fala em Sukkot, nós estamos falando de amor. Pois que hoje, como primeiro dia, a gente já tem que meter o pé na porta e falar, ódio? Aqui não. Aqui não. Eu vou tabernacular 8 dias com o noivo. É a boda do noivo. Então eu tenho que andar em amor. Já pensou? Na lua de mel com o noivo, mó quebra-pau, só ódio. Acabou de casar e já começa as brigas. Você não dura 8 dias. Não dura 8 dias. Mas o Senhor ama tanto a gente, que Ele está tolerando esses 8 dias para a gente. Você vai ver como Ele vai tolerar. A gente vai errar pra caramba. O mundo vai errar, vai fazer comentários idiotas. E vai continuar errando. E o Senhor perdoando a todos nós. Mas quando nós vamos realmente, como igreja, ensinar isso. Que Sukkot é puro amor. Por isso que é uma data tão especial e não tem como ser mudada. E para com esse negócio que é a data de judeu. Porque ainda hoje eu escutei isso, eu falei assim, pô, fala, você está na Bíblia, é coisa de judeu por acaso? Você está na Bíblia, é coisa de judeu? Nós não somos cristãos? Cristo não defende tanto o Novo como o Velho Testamento? Porque se o Velho Testamento não existisse, ninguém sabia que era Cristo. Porque se eu depender do Novo, quem é Cristo? Que base eu tenho para isso? Está tudo no Velho. Então eu não posso simplesmente rasgar e jogar fora o que está no Velho. Se eu não estou jogando fora, quem é o Criador? Quem é o Criador? E é aí que nós temos que começar a entender todo o princípio. Que, aliás, o Senhor é o princípio, o meio e o fim. Ele estava no princípio e estará no final conosco. Estava na criação e estará no encerramento. Isso é fato. Não precisa mais ficar negócio de, eu vou ter que provar isso, vamos ter que provar. Não precisa mais provar nada. Está mais que escancarado. Isso já está mais que escancarado. É mais que fato. Já isso daí. E por que é importante celebrar nessas datas? E aí, eu sempre falo aqui de Mateus 25. Quem quiser abrir, fique à vontade. Mateus 25 nos dá a direção, e todo mundo já conhece a história, das virgens sábias e das nécias, né? Alguns chamam damas de honra, algumas traduções chamam damas de honra, outras chamam de virgens, enfim. Vai de acordo com a tradução que vocês têm na casa de vocês aí, ok?
mas vocês já sabem o que significa. Quando chega lá em Mateus 25, ele diz o seguinte: o reino de Deus. Não é coincidência. Essa semana fui abordado em casa. Obrigado aí pelo carinho mesmo. Bom, é sempre agradável quando vai falar de Deus aí, principalmente quando vem na minha porta aqui, eu tenho a maior honra de recebê-los e conversar com eles. A gente fica o maior bate-papo mesmo aqui em casa, né? O pessoal que traz esse encarte do Sentinela deixaram comigo. Olha a mensagem. O que é o reino de Deus? E qual é a primeira mensagem que está no capítulo 25 aí de Mateus? O reino de Deus. Estão pedindo a direção de Deus, olha que ele traz na minha porta. Traz na minha porta. E quando você ora, você fala: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, ótimo. Quem está fazendo a vontade do Pai aqui? Somos nós? A vontade do Pai está sendo feita na terra? Se acabamos de ver que estamos falando de aborto e encobrindo a fornicação. Estamos falando de discriminação, encobrindo aquilo que deveria ser união, amor. Ok? Discutindo unção apostólica, falta de respeito na unção apostólica, com aquilo que você está derrubando no seu tatame lá, enquanto aqui os planos de Deus é para levantar o caído. Fica o recado aí. Ô pastor da Tatame, da igreja Tatame, quero conversar contigo. Muito sério. Procure. Eu zap aí embaixo, me procure. Ok? Então veja bem, pessoal. Deus é tão maravilhoso, que está colocando tudo isso aqui de bandeja para nós. O que é o reino de Deus? Está colocando lá. São 10, vamos colocar damas, não é isso? Damas de honra, ou virgens, ok? Onde ele separa das 10, 5 são imprudentes. Outras traduções dizem que são nécias. É a mesma coisa. Não vamos nos perder por causa da mudança de linguajar, ok? Imprudente e nécia é a mesma coisa. Certo? Só que ele diz o seguinte, que já tinha 5 sábias, embora todas as 10 pegaram lá o candeeiro delas, né, as lamparinas dela, só que 5 sábias, está escrito aí, já trouxeram sua reserva de óleo. Ok? E aí, adormeceram. As 10 adormeceram. Quando chegou o grito, o noivo chegou, não estamos anunciando toda hora aí. O Senhor está voltando? O Senhor está voltando? É justamente isso que ele está caracterizando aqui. Ah, apóstolo, isso é fantasia. Vou te mostrar aqui não. Vou te mostrar. Vou te provar hoje que não estou fantasiando. Se você está aí sentado na sua cadeirinha em casa, se prepara, que hoje você vai tomar choque. Se não te ensinam isso aonde você frequenta, hoje você vai aprender. Ok? Vamos lá. Aí, as 10 acordaram. Ih, estou sem azeite. Dá do seu. Pô, mas se eu te der, nós vamos ficar sem. Vá lá e compre. Por que vocês não trouxeram azeite? Vai lá e compra. Aí o noivo chegou. As 5 estava lá, acesas.
foram com o noivo. As outras 5 que foram comprar azeite não entraram. O Senhor falou: não te conheço. O que é isso? Esse azeite é o chamado. Alguns dizem aí nas traduções, aí, alguns estudiosos dizem que é Israel. Não. O azeite é a unção que é derramada sobre a tua vida e sobre o trabalho que você faz. Sobre o que realmente você produz. Se você produz fruto. Se você não está parado, foi chamado para ser pastor. Ei, cadê o rebanho? Pastor sem ovelha não existe. Cadê o rebanho? Que Deus está te confiando. Onde estão? Não, mas eu estou estudando, não sei o quê. Olha lá, voltamos para o exemplo de novo das ervas lá, das espécies. Dá desculpa que não sei o quê, mas a obra é fruto. A obra é fruto. Tem que gerar isso aqui. Ó. Tem que gerar bastante suco. Tem que gerar semente para nascer mais. Isso é o bom pastoreado. É dessa forma. E mesmo espremendo, sai. Você aproveita tudo, até o bagaço. Essa é a verdadeira congregação. Quando chega nesse estágio. Porque senão o resto são aqueles ramos. Tem conhecimento, mas não faz. Tem cheiro, mas não se come. Tem lá, tá lá, mas não tem cheiro, não tem fruto, não tem nada, tá lá. Paisagem só. Então esse azeite que ela está falando é aquele que tem fruto. E os outros 5 lá que correram atrás para o mundo são aquelas que não têm essa qualidade do fruto. Preciso buscar. E por isso que a gente associa tudo isso daí, porque elas estão dentro de uma igreja. Só que dentro de uma igreja, eu tenho toda essa unidade de pessoas debaixo do quê? Do pastoreado. Sujeitas ao pastoreado. Para que ele ensine elas a como ser fruto. A serem transformadas. Porque na questão aqui nós estamos falando o seguinte: ei, acabei de virar a esposa do noivo. Você acha que ele não vai ter uma vida transformada a partir daqui? É a mesma coisa. Subiu no altar, sobe como noiva. Desceu do altar, é esposa. Enquanto ela está subindo os degraus do altar, ou chegando na presença do sacerdote, ela é noiva. Ela ainda é entregue como noiva. Quando ela desce do altar, ela muda o status dela. Ela passa a ser esposa. Mulher de, esposo de, homem de, marido de. Não é assim? Todo mundo fica lá, noiva, 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 noiva. Ei, está na hora de começar já a pensar como esposa. O noivo já sabemos quem é. E como esposa, eu tenho tudo isso daqui. Todos esses elementos para trabalhar dentro da esposa. E por isso é tão importante essa data. Porque essa data aqui é o período onde vão ocorrer todas as coisas que estão escritas na Bíblia. Você quer ver uma coisa interessante? Que eu falei que eu vou quebrar vocês hoje, aí da arrogância. Capítulo 24. Versículo 29.
O sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. O que é isso, pessoal? Final dos tempos. Não é isso? Não é isso que nós estamos falando aqui? Não é que todas as profecias diriam que ia acontecer? Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Capítulo 24, pessoal. Capítulo 25 em seguida. É quando virá o quê? Essas bodas. Essas bodas do tabernáculo. Somente aqueles que estão eleitos, aqueles que realmente se debruçaram como igreja. Que não fica de picuinha, dizendo que aquele cara é ruim, aquela lá é assim. Eu falei, eu prefiro que você me odeie, mas ame o seu pastor e complete o que está na Bíblia. Porque não pode servir a dois senhores. Então me odeie, mas ame a sua igreja. Não fique falando mal nos meus ouvidos do corpo de Cristo. Por acaso isso é noiva? Que pega o microfone e sobe no altar? E uma semana antes falou poucas e boas da própria igreja? Esse é o tipo de servidão ao corpo de Cristo? Pelo jeito não sabe nem o que é corpo de Cristo. E muito menos o que faz uma igreja. Por isso que a gente fala. A experiência que Deus já me facultou, até o presente momento, tem gente que tinha, assim, tem 40 anos de ministério. E chegam para a gente e falam assim, vocês são corpo de Cristo. Dá para ver em vocês o agir de vocês. Vocês não falam mal de ninguém. Vocês respeitam as pessoas. Transbordam amor. Vocês não são pedra de sapato, nem querem ser. Vocês não querem nem saber o que está acontecendo. Mas vocês querem ajudar, colaborar, edificar e não destruir. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo que tem que entrar em tabernáculos. Por isso essa época, esse período, significa tanto, que precede a todo esse ensinamento. É uma sequência de fatos ali absurdas, que o Senhor já vai colocando, porque já sabe que o seu tempo final está próximo. E o nosso tempo final também já está chegando perto. Se já está sendo anunciado, com alaridos, com isso e com aquilo, que ele virá, ou seja, quando ele chegar, ele vai chamar Sucote. Quem vai tabernacular com ele? Quando ele chamar. Você tem azeite? Você está com azeite? Você está com unção derramada na sua vida? Mas a unção é renovada a cada obra que você faz. Ah, recebi a unção, estou no poder. Não. Engano seu. Você pode receber a unção que você quiser. Mas se você não renová-la, ela diminui e some. Ela é removida da sua vida. Por exemplo, uma unção de cura foi liberada sobre sua vida. Ah, você não praticou. Ou fez desdém dela. Sabe o que vai acontecer? Você que vai ficar doente. Você que vai ficar doente. Você, seu familiar, você vai espalhar para a sua família isso. Por quê? Você não praticou. Foi confiado a você. Foi feito um chamamento para o corpo de Cristo.
você resolveu não seguir em frente, mas se gloriou porque tinha recebido a unção. Deu para entender o que é entrar em tabernáculo com o Senhor? Entrar dentro de uma sucota com o Senhor? Hoje é o dia do casamento. Está escrito aí. O Senhor virá com som de trombetas e tudo mais. Partiu disso, ele chama. Ei, noivo, vamos casar. Ei, noiva, vamos? Sobe ao altar, porque agora você vai descer como mulher. Você vai deixar de ser noiva para ser a esposa. E aí vocês vão ler lá no livro de Provérbios 31, o que faz uma esposa. Se ela só fica se maquiando, vivendo sentimentalismo barato. Claro que não. Ela trabalha de dia e noite. Está lá escrito. Ela senta no fuso lá, na máquina de tear, na máquina de costura. Ela dá ordem às empregadas, negocia, faz tudo que é necessário, porque ela quer ver o noivo bem. Bem. Sabe por que às vezes as pessoas caem por aí em vícios, em perdas, em tudo mais? Aí correm atrás desses programas traiçoeiros da palavra de Deus, que fala que lá vai ter cura, que vai ter isso, que vai ter aquilo, fazendo concorrência, né, entre igrejas, como se Cristo fosse concorrência, como se desse valor mais para essa do que para aquela. Quem faz isso é demônio. Porque o demônio quer ver o reino de Deus dividido. Ele quer isso. Então não existe placa maior que outra. Não existe isso. Sabe por quê? Senão nós vamos parar lá no livro de Oséias. Deixa eu só... Acho que é livro de Oséias, se não me engano. Que o Senhor não me deu uma palavra. Obadias, perdão, pessoal. Perdão. Obadias, capítulo 1, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará na terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos? Aí, o Senhor mesmo diz: por que você caiu nessa, filho? Na sua própria armadilha, a sua própria soberba. Por que você fez isso? Por que você está na miséria? Ah, porque lá na igreja do outro, lá tem que dar dízimo, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Então vem aqui, filho. Aqui ninguém vai te cobrar nada. Aqui não tem essa palhaçada. Porque aqui tem que ser dado com o coração. E aqui quem vai te tocar é o Espírito Santo. Não é a minha palavra falando para você ofertar ou dizimar aqui, não. Mas não deixe de andar com Deus. De ter um ensinamento, de ter uma direção de Deus para a tua vida. Para de culto emocional. Entenda para entrar no Sucote, no tabernáculo maior, na tenda de Deus. Afinal de contas, ele rasgou a cortina que separava
Hoje nós temos acesso para a honra e glória do santo nome dele. Que o Senhor abençoe e guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti e te agracie. Senhor, tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Amém, amém, amém. Uma abençoadíssima festa de Sukkot. Hag Sukkot Sameach. Amém. Uma grande festa de Sukkot a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.